O povo de Israel, ele teve muita dificuldade em aceitar os propósitos do Senhor para a vida deles. Então eles eram um povo assim que murmuravam demais. E murmuração, gente, é um louvor a Satanás, ao inimigo, ao coisa ruim, ao capiroto, ao capeta. Bom, enfim, Satanás, ele adora ver o crente murmurando, porque é a certeza de que o crente não entendeu nenhum propósito do Senhor para sua vida. Então, ele se agrada muito disso. Quando nós entendemos os propósitos do Senhor, nós passamos a ser muito mais abençoados e viver de uma forma que, em meio às dificuldades, mesmo assim a gente continua indo nas promessas do Senhor. Vamos aprender um pouquinho com a caminhada de Moisés. Então, Deus tinha um propósito na vida de Moisés desde o princípio, né? Das mãos, né, dos soldados. Ele foi deixado no rio Nilo, depois ele foi resgatado pela princesa, toda aquela história que vocês já sabem, e ele foi criado no palácio. Então, Moisés, para ele aprender os propósitos de Deus para sua vida, ele teve que passar por duas escolas. Ele passou pela escola do palácio e ele passou pela escola do deserto. Na escola do palácio, ele foi criado como um príncipe. Então, ele aprendeu a governar, ele aprendeu a conversar melhor, a lidar com as situações. Ele teve muita educação lá dentro do palácio, foi instruído pelos melhores mestres, né? E isso lá na frente foi muito bom para ele, porque ele aprendeu a escrever e futuramente, lá na frente, Deus usou isso, né, e para poder ele escrever a palavra do Senhor. Então, isso foi algo que ele aprendeu lá no palácio e lá na frente foi algo muito bom, né, para todos nós que até hoje a gente lê aí a palavra de Deus e usufrui de tudo isso. Então, ele passou por essa escola no palácio, né, onde ele aprendeu muita coisa, e passou pela escola do deserto também. Então, depois, quando ele matou o egípcio e saiu fugido, né, do Egito, ele foi para Midian. E ele, para ir para Midian, ele passou pelo deserto. E no deserto, ele aprendeu a enfrentar o frio, o calor, né, ele passou necessidade de fome, de água, ele aprendeu a viver com escassez. Então, futuramente também, quando ele ia levar o povo para a cidade, para a terra prometida, para Canaã, ele já tinha sido instruído para poder passar por tudo isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que independente da situação que você passe, ou seja, quando você estiver no palácio, ou seja, quando você estiver no deserto, que você aprenda o máximo possível, porque futuramente Deus sempre tem um propósito e você vai poder usar lá na frente. É isso que eu espero que vocês aprendam com isso. Na frente, lá em Midian, né, depois que ele havia se casado, tudo, Deus falou com ele por meio da sarça ardente, né, e por meio de fogo. E ele achava que ele não tinha capacidade para aquilo, lutou um pouco com Deus, mas Deus acabou dando sinais para ele. Ele começou a entender o propósito dele aqui, né, que todos nós temos um propósito, que era o libertador, né, que ele viria a libertar o povo para ir para a terra de Canaã. Então, depois ele voltou para o Egito, e aí ele anunciou as 10 pragas. O faraó estava com o coração muito duro, mas o povo de Deus, ele passou por tudo isso ileso, deu vitória sobre todas as coisas que aconteceram no Egito. É preciso que nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. E Deus sempre nos livra de todos os males, não é mesmo? Se Moisés não tivesse compreendido e aceitado, dificilmente ele conseguiria passar por tudo que ele passou. E também não teria condições de suportar tantas coisas, né, gente? Não deve ter sido muito fácil, mas ele suportou. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele e tinha uma vitória para a vida dele. E como nós devemos aceitar os propósitos de Deus para nossa vida? Com oração, atitude de fé. Ele sempre orava e depois em seguida ele agia com autoridade. Então é outra coisa que eu gostaria muito que nós aprendêssemos, né, juntos. É orar e depois agir com autoridade, crer, ter fé, acreditar. Todos nós temos um propósito de Deus. Os hebreus, eles foram levados para a terra de Canaã e tudo foi suprido pelo Senhor lá no deserto. Quando eles passaram pelo deserto, eles tiveram fome, Deus mandou alimento. Eles tiveram sede, Deus ordenou Moisés bater sobre a rocha e jorrou água. E mesmo assim, gente, eles vivenciando muitos e muitos milagres, viveram vários livramentos lá na terra do Egito, com todas as pragas que não atingiram eles. No meio do deserto,
eles também foram supridos de toda a necessidade. Mesmo assim, o povo continuava murmurando, gente. Quando a gente fica murmurando, que a gente acaba perdendo as bênçãos do Senhor. O povo, ele não entendia o propósito do Senhor para a vida deles. Eles continuavam naquela murmuração. Nós devemos aprender a ter fé, a orar e viver sob a orientação do Senhor. Tudo que Deus faz é para mostrar o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E sempre Ele tem o melhor, gente. Sempre Ele livra de todos os males deste mundo. A gente precisa ter mais fé. A gente precisa agir com mais autoridade dada pelo Senhor. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa mensagem. Se vocês gostaram, clique em gostei, dá um likezinho aí pra mim e se inscreva no canal para receber notícias de primeiríssima mão, tá bom? Fiquem todos, meus amores, na paz do Senhor.